ilustre Abel, obrigado por ter aceito o nosso convite. O que é que representa, no seu ponto de vista, qual é a avaliação que faz desta data, a Cruz de Lusaka, onde alguns moçambicanos deram a vida perdão, por este país, conseguiram ter aqui esta independência e hoje, 2025, temos uma nova geração, antes mesmo de passar para a nova geração, os que deram a vida, os que lutaram por este Moçambique, no seu ponto de vista, os ideais, o que imaginavam, é o que está a acontecer, é o que estão a usufruir. Tenha vontade. Agradecer numa primeira fase pelo convite, saudar a si, e em especial a quem nos acompanha a partir de casa. Bem, esta é uma data extremamente memorável. Se nós formos a recuar até 1974, vamos presenciar na íntegra aquilo que era a construção do primeiro marco do orgulho nacional. Esta data não pode ser vista sob o ponto de vista minimalista, ou seja, como sendo pertencente a um determinado grupo. É uma data que pertence a todos os moçambicanos. Há vários países a nível internacional que gostavam de ter uma data como esta, que é o Dia da Vitória, que representa o orgulho nacional, a construção da identidade nacional, mas não tem. E nós, como temos, devemos dar mais valoração a datas do género, devemos olhá-los como sendo um marco importante para o princípio da nossa história. Não há um povo sem história e nós somos um povo com história, um povo que vem através de homens bravos que lutaram para poder libertar o Estado moçambicano. Se nós formos naquilo que é a sua questão, exatamente, se hoje estão a sentir os efeitos da própria vitória, eu diria que sim, mas também diria que não. Diria que sim, numa primeira fase, porque se nós formos a ver, Moçambique hoje é um Estado independente, é um Estado com capacidade de poder decidir sobre aquilo que são os seus destinos. Se eu pegar, por exemplo, a questão da guerra na Rússia e Ucrânia, Moçambique foi muito pressionado para poder tomar partido desta guerra, ou seja, tomar uma determinada posição, mas porque sente-se soberano, Moçambique optou pela neutralidade, ou seja, são esses sinais que de facto demonstram que estamos perante um Estado soberano, um Estado que per si demonstra ter a vontade de continuar nesta mesma linhagem. Se nós formos também numa outra vertente educacional, por exemplo, já na década de 80 nós tínhamos cerca de 2.850 pessoas com ensino médio concluído e hoje nós temos mais. É verdade que em termos numéricos temos mais, mas questiona-se muito a qualidade. Mas só temos a capacidade de questionar sobre a qualidade desses números porque estamos num Estado independente, num Estado em que este simbolismo da vitória é extremamente notório. Então, eu creio que estamos a caminhar, nós estamos a caminhar como nós gostaríamos, há desafios e estes desafios devemos enfrentá-los como um povo. Se for a recordar o discurso do Presidente da República, ele convidava a toda uma nação para uma reflexão profunda sobre aquilo que são os nossos destinos em Moçambique. Quando ele convida a uma nação, significa que quer governar para os moçambicanos. E governar para os moçambicanos significa que tem que estar com eles, próximo a eles, a, de facto, ouvi-los, mas também a atender aquilo que são os seus anseios. Então, é uma data mesmo para uma reflexão profunda para a nossa nação, para projetarmos o futuro. Daí que eu acabei criando um slogan que é: pela vitória de ontem, construímos o amanhã. Muito obrigado. Também saúdo a Silvio Samadi Rul. Como é que avalia estas festividades? Como é que avalia o dia 7 de setembro? Que reflexão podemos fazer em torno desta data? Enfoque as coisas conquistadas, não conquistadas, o sonho vendido a esses moçambicanos. Será que foi comprado? Está-se a ter efeito? Tenha bondade. Muito bom dia, Moçambique. Bom dia ao colega
do painel Alves Mulungu. Quero também, de forma especial, saudar os nossos estimados telespectadores que nos veem das diversas plataformas a partir deste momento. Olha, o 7 de setembro é aquele dia histórico que, na memória de todos os moçambicanos, nos lembramos o dia em que nasce as premissas para a construção do nosso Estado. O nosso Estado independente, e depois da independência alcançada em 1975 veio também o estabelecimento de um Estado a priori marxista-leninista, mas depois, em 1990, tivemos a introdução do Estado de Direito Democrático, que é este que nós hoje vivemos. Nestas palavras sumárias que aqui apresento, demonstra que há etapas que percorremos, desde a assinatura do acordo, aqui mesmo em Lusaka, desde a formação do primeiro Estado moçambicano, depois veio o segundo Estado moçambicano, se assim a linguagem permitir-nos, que veio com a introdução do Estado de Direito Democrático de 1990, depois alguns defendem que neste momento vivemos a Terceira República, porque em 2004 houve também algumas reformas feitas em termos constitucionais. Se as teorias ou as premissas paradigmáticas nos permitirem, então estaríamos a viver neste momento a Terceira República, e isso mostra que há etapas que foram percorridas, e dessas etapas claramente que há coisas que aconteceram de uma forma satisfatória, mas há coisas que também ficaram no tempo. Em termos evolutivos, é preciso perceber que nascemos de um Estado leninista marxista em que o Estado era centralizador, mas em 1990 foi introduzido o Estado de Direito Democrático, que permitiu a pluralidade, tanto em termos partidários, que cada um dos moçambicanos pudesse escolher militar onde quisesse, mas também o surgimento das organizações da sociedade civil. Migramos para uma economia de mercado, onde cada moçambicano podia se engajar a nível da economia, com todos os direitos econômicos, sociais, políticos, de cidadania, em resumo, os direitos humanos respeitados. Agora, introduzido todas essas premissas, é preciso perceber, como eu disse, há coisas que correram mal, há coisas que correram bem. Dentre as que correram mal foi a falta de uma filosofia desenvolvimentista muito clara e estratégica que nos permitisse, de alguma forma, sermos muito mais rápidos no nosso ciclo de desenvolvimento. Isto falhou por vários outros fatores que podemos aqui discutir, porque não conseguimos ter pessoas, quadros preparados, porque a corrupção dos indivíduos sobrepôs-se aquilo que era a vontade de todos, que era de desenvolver, e as instituições foram ineficientes no combate a esses cartéis de corruptos que se instalaram no nosso aparelho, e outros. Mas entre as coisas boas que nos aconteceram, efetivamente, é que nós temos um Estado que podemos considerar verdadeiramente independente. Há questões que hoje, desde esta semana, vou vendo as pessoas a posicionarem-se publicamente, a dizerem que nós não somos um Estado independente. Há moçambicanos, aliás, esse país pertence simplesmente a um grupo de moçambicanos e não aos outros, mas todos nós temos BI que nos dá pertença a esta terra. Então, neste momento, é preciso nos focarmos na discussão, numa discussão utilitária. Qual é a discussão utilitária? O Massango provavelmente não é da Frelimo, mas é moçambicano, está aqui a gozar um direito como moçambicano, está-me a entrevistar como moçambicano, é um jornalista moçambicano. Quando sai daqui para fora do país, vai representar Moçambique. Então, o país é teu, só que as assimetrias e a ineficiência das instituições te torna excluído de alguns espaços. Isso não te tira o direito de ser moçambicano. Eu posso não ser da Frelimo, posso não ser de um partido A, B, C, D, mas não deixo de ser moçambicano. O Mulungu pode não ser da Frelimo, pode não ser da Darnamo, pode não ser, mas quando nós o conhecemos Mulungu como moçambicano, aliás, tem ali uma bandeira de Moçambique. E é essa parte que as pessoas têm que começar a discutir, mesmo as reclamações que as pessoas fazem, as reivindicações que as pessoas fazem na qualidade de cidadãos moçambicanos, não como estrangeiros. Logo, nós somos um país independente, mas temos instituições que
provavelmente tenham, aliás, instituições ineficientes e temos indivíduos corrompidos e que corrompem as nossas instituições. Estes é que nós temos que Se eu combater. questionasse o fato da sua ter nascido em Moçambique, gozar dos direitos e as liberdades de um cidadão que não é escravo, é justo que possamos dizer que este é independente, baseando-se nesta luta que os nossos irmãos, nossos heróis travaram. Vendeu-se uma imagem ali, vendeu-se uma perspectiva a alguns moçambicanos. Acredito que é nessa perspectiva onde os mesmos dizem que é um grupo privilegiado em detrimento do outro. Olha, o Daniel Chapo, reza a história que o Daniel Chapo, quando se estava a formar na Universidade do Admoniane, depois de formar, foi um locutor de uma televisão aqui, a Miramar. No seu programa, como jornalista, ele convidava painelistas e um desses painelistas era Venâncio Mondlane. Discutia com Venâncio Mondlane os problemas do país e de uma forma muito imparcial, de uma forma crítica. Está a perceber? Nessa altura, o Daniel Chapo nem sonhava que seria presidente da República. Era um simples cidadão, repórter de um canal que nem era relevante lá dentro. Mas quis Deus que lhe projetasse daquela posição inferior para hoje a uma posição superior de ser hoje o presidente da República, e aqueles que entre eles um dia partilhavam um painel de debate, hoje são grandes adversários políticos. Saíam daquele painel, caminhavam pelas ruas criticando o mesmo regime, e hoje eles são os dois líderes de dois grupos que degradeiam-se para liderar o Estado. É só para perceber a partir daí que realmente todos nós estamos em condições de estarmos numa posição e no outro momento estarmos numa outra posição privilegiada. E o que vai nos transitar desta posição de desvantagem para uma posição vantajosa em que vamos ter oportunidade de ascender é o fato de nós sermos moçambicanos, é o fato da Constituição dar-nos este direito de ser moçambicanos. A história do Daniel Chapo e do Venâncio Mondlane é igual à história de qualquer outro moçambicano, de muitos que nós conhecemos, que eram pessoas de bairro, que não tinham nenhuma relevância em termos políticos, mas fizeram-se, e porque têm a premissa de serem moçambicanos, hoje ascenderam, estão lá. Podemos contar a história de muitas pessoas que um dia eram críticos a um sistema, mas conseguiram entrar neste mesmo sistema e hoje fazem parte do sistema. Então, não se pode discutir o fato de ser moçambicano ou o fato do país alcançar a independência, mas devemos discutir a ineficiência que este mesmo Estado tem devido ao caráter ético dos indivíduos que preenchem esses espaços de liderança e que deviam ser eles os dinamizadores da vida política, econômica, social deste país. Ilustre Mulum, se eu questionasse aqui, no seu ponto de vista, acha mesmo que Moçambique alcançou de facto a sua independência? Ainda há alguma interferência no país dos portugueses? É tão categórico que Moçambique alcançou de facto a independência, porque Moçambique hoje decide sobre aquilo que são os seus destinos. Moçambique hoje é um Estado independente, sob o ponto de vista da sua política a nível interno, ou seja, quem define as políticas públicas internamente são os moçambicanos que alguns que são os nossos representantes estão assentados na Assembleia da República, são esses que desenham as nossas políticas, as nossas leis, e através também do governo, que também tem uma mão maior nisto, mais extensivo, para poder, de facto, representar os moçambicanos. Nossa política externa também está muito clara. Nós temos hoje, por exemplo, a guerra entre o Israel e a Palestina, porque Moçambique emerge daquilo que nós conhecemos como autodeterminação dos povos. Nós apoiamos a causa palestina por causa da questão que fez com que Moçambique também emergesse, ou seja, somos solidários à causa palestiniana, ou seja, não perdemos aquilo que é a nossa base fundamental de surgimento enquanto Estado, mas também de orientação política. Então, essas premissas todas nos fazem compreender que sim, Moçambique hoje é independente.
O outro, porém, se nós formos para as manifestações, ouvimos o slogan dominante que era: este país é nosso, salve Moçambique. Ou seja, só é possível eu gritar este país é nosso num ambiente em que há independência, num ambiente em que o 7 de setembro tem mais peso na minha vida. É por isso que eu sinto essa necessidade de pertença, mas também quero um ambiente político para poder participar. E a forma de participar é criar um slogan, é fazer uma manifestação. Apesar de que ela foi violenta, podia ter sido pacífica, mas esses são métodos de participação política. Ou seja, esses métodos, essas ferramentas, só são possíveis num Estado totalmente livre. Os nossos pais, os nossos avós não tiveram espaço para fazer essas reivindicações a esses níveis. Se nós formos a recuar, a própria história abre um espaço para nos explicar que eles tinham que sabotar a produção, tinham que sabotar aquilo que eram as sementes para não germinar. Então eles tinham uma espécie de greve silenciosa contra aquilo que era o jugo colonial, porque a forma como se posicionava o colonialismo era tão humilhante, era tão desabono aquilo que era a proteção dos moçambicanos. Mas hoje, porque há uma liberdade, há liberdades fundamentais, é verdade que essas liberdades ainda estão assentes a instituições que não compreendem de forma cabal aquilo que é a sua funcionalidade, acabam escamoteando de certo modo, mas é um processo de crescimento. Se formos já pegar a própria ciência política, abre um espaço para nos dizer que, olha, a democracia leva no mínimo 25 a 30 anos para poder se consolidar. E a nossa tem mais ou menos 30 anos. Mas são 30 anos onde a cada ciclo de eleição nós temos aquilo que são sinais de conflito pós-eleitoral. Então é um espaço de melhoramento, é um espaço de debate que se abre para nós moçambicanos colocarmos a mão na consciência e compreendermos que só é possível chegarmos a uma democracia mais amadurecida através do debate, através da criação de democratas como tal, porque não é só ter a democracia, mas é preciso que haja democratas, aqueles que compreendem que para estar ou ser no ambiente democrático é preciso que se respeite as instituições, é preciso que se dê credibilidade a essas instituições para que elas funcionem. Mas enquanto nós ofuscarmos as instituições e não darmos credibilidade a essas instituições, o processo democrático em Moçambique vai continuar nas margens daquilo que sempre nos guiará a esses conflitos pós-eleitorais. Então, esses motivos todos, se formos a ver, esses conflitos que estamos a ter são questões internas, acontecem num espaço geográfico compreendido como Estado moçambicano. Por quê? Porque é um Estado independente e quem está lá a exercer essas funções todas ou a fazer esta pressão, sob o ponto de vista político, são moçambicanos e não são estrangeiros. Um dos combustíveis, permito usar este termo, que teria movido os nossos irmãos a embarcarem nesta guerra para trás os colonos, era a mensagem de justiça social que lhes era vendida pelos seus líderes, seus comandantes. E diz-se que essa justiça social, em algum momento, foi meramente notada quando a governação de Samora. Após a morte de Samora, notou-se aqui uma disparidade, uma separação entre a Frelimo, ou o governo, e o povo. E acha que atualmente existe justiça social? Bem, a justiça social existe sim, só que não existe ao nível que nós desejamos. É preciso que ela seja amadurecida, a essa justiça social, para que nós cheguemos àquele nível que todos nós esperamos. Hoje, se for a ver, através dos exemplos, há em parte uma justiça social, mas num outro momento percebe-se que há um vazio de justiça social. Isto por quê? Porque nós mesmos, como moçambicanos, descredibilizamos as instituições de justiça, descredibilizamos a sua funcionalidade, a sua operacionalidade e só, de facto, queremos dar uma certa validade quando elas agem tendo em conta o populismo ou elas entram no campo político. As instituições não podem ser instrumento da política, elas devem servir o Estado. Os políticos podem fazer as suas políticas, vender a sua imagem, mas não podem usar as instituições como instrumento de jogo para poder, de facto, ganhar alguma relevância no cenário político. O outro, porém, que levanta, por exemplo, nós tivemos o presidente Samora, que era alguém que tinha um ímpeto mais aprofundado em questões socialistas, que dirigia uma nação
tendo em conta esses preceitos, e tem um diferencial em relação a todos, era um marechal, o topo mais alto do campo militar, ou seja, até os generais o deviam uma certa ovação, daí que era muito difícil que encontrássemos uma figura para contrapor a imagem de Samora Machel, ou seja, num ambiente onde não havia, de facto, redes sociais, uma rede comunicativa robusta como a que temos hoje, ele conseguia emitir um comunicado a partir da Ponta Vermelha e chegava de imediato a Cabo Delgado. Isto demonstrava que havia um povo que tinha vontade, aquele que escutava através do seu xerico, corria para os bairros para poder informar aquilo que o presidente disse. Mas hoje você encontra um cenário contrário, ou seja, há uma marcha incessante de deslegitimizar aquilo que é a figura do presidente da República, aquela figura que representa a uma nação. Então, há aqui um espaço, do ponto de vista daquilo que nós ouvimos como discurso do presidente da República em relação ao 7 de setembro, para sentarmos e haver aqui um concerto nacional, haver aqui uma sensibilização de massas e encontrarmos um caminho de poder fazer aqui uma espécie de reconciliação para poder essa justiça ou essa questão de percepção de ausência de justiça social seja ela colmatada. A justiça não pode ser a minha percepção, a percepção de Samamad ou a percepção do Massango. A justiça social deve ser uma percepção unânime, ou seja, se nós todos estamos a sentir frio, que nesse dia seja o frio, se é calor, que seja o calor. Não pode aparecer corpos que sentem algo diferente no meio a algo que é socialmente para todos. Então, nós estamos a caminhar. Eu creio que aprendemos muito nas últimas manifestações. Há uma nova forma de ser e estar na política. Se for a perceber, há uma avalanche na praça de manifestações nas instituições, tanto elas públicas ou privadas, porque as pessoas já começaram a simular aquilo que são os seus direitos. É esse que é o ganho político, é esse que é o avanço, onde as pessoas conhecem de forma cabal os seus direitos. E aí sim vamos ter um espaço para construir um Estado de Direito como todos nós esperamos. Agora, neste ambiente onde há políticos que usam a questão da ausência de justiça social ao seu belo prazer, como sendo algo que possa lhes beneficiar, eu creio que ainda vai polarizar mais as posições e vamos deturpando aquilo que é a percepção geral de justiça social e a própria funcionalidade das instituições. Doutor Enrul, é consigo que eu passo, é assim que eu passo a questionar. Acha que o modelo econômico pós-eleitoral aplicado deu alguma vantagem a Moçambique, desenvolveu Moçambique, reduziu? Há vozes que dizem que mais vale tivéssemos aqui os portugueses, os colonos. Ainda com os colonos tínhamos estradas, tínhamos edifícios, tínhamos fábricas. Após a morte de Samora, as fábricas destruíram-se, há um desemprego tremendo. Acha que os moçambicanos com os colonos, ou Moçambique com os portugueses, teriam um desenvolvimento maior comparativamente com este? Moçambicanos teriam mais oportunidades de emprego comparando com o atualmente? Olha, é uma pergunta muito complexa, porque automaticamente isto vai tocar na qualidade daquilo que é a gestão do Estado. E nós sabemos que os Estados são racionais, e a racionalidade do Estado ela essencialmente reside naqueles que o dirigem, o próprio Estado. Quer dizer que em pessoas mais inteligentes, mais racionais, eles gerem um Estado de forma mais racional e têm resultados mais eficientes. E os Estados, as pessoas menos racionais, têm uma capacidade de gestão reduzida, então também os resultados da sua gestão governativa não é eficiente. Estamos a dizer a qualidade humana dos indivíduos. Mas é preciso entender que aqui nós temos uma outra dimensão política de independência. Nessa dimensão política de independência, de autodeterminação, eu penso que ela tem mais valor em relação até ao fato de nós sermos administrados por uma outra nação, porque isso significaria alienação. E nós não podemos, de forma alguma, comparar uma alienação com uma independência. Nós, a essa altura, somos um Estado independente. Quando a Arnamo foi ao mato, fez uma guerra de 16 anos,
e por aí conquistou, forçou as instituições a se reformarem para uma democracia mais participativa, para uma democracia mais pluralista. A Renamo fez na qualidade de uma organização informal, mas ainda assim moçambicana, e daí que teve a legitimidade de o fazer e chamou-se de uma guerra civil. Se nós tivéssemos estrangeiros a fazer a mesma guerra que a Renamo estivesse a fazer, seria uma invasão, terrorismo ou outro nome. Quero dizer que é verdade que eu disse na minha primeira locução que os resultados que nós fomos alcançando podiam não ser ou podem não ser os mais eficientes, os mais aceitáveis, mas o certo é que não deixamos de ser um país independente, não deixamos de ser moçambicanos com direitos de reivindicar. E eu tenho fé e esperança que qualquer dia um moçambicano do bem poderá chegar ao poder e fazer transformações e emprestar às instituições a sua racionalidade eficiente e tornar este país muito mais desenvolvido do que está. Quero dizer, podemos ter agora o presidente Daniel Chapo a ser um pouco mais corajoso, arrojado, a emprestar a qualidade racional que tem às instituições e fazer uma viragem da ineficiência para a eficiência, mas também podemos ter futuramente um outro moçambicano que pode vir dar a contributo. Aliás, o presidente Daniel Chapo não será o último presidente deste país, virão mais moçambicanos que vão administrar esse país e vão, cada um deles, dar o seu contributo no sentido de tornar Moçambique um país desenvolvido, que é o sonho de todos nós como moçambicanos. Em termos econômicos, não há sombras de dúvidas que, durante muito tempo, temos estado a discutir que há necessidade de fazer reforma na economia. Nossa primeira forma de organização econômica foi de uma economia de planificação centralizada. E esta mostrou-se ineficiente para o contexto. Evoluíram as situações políticas globais, forçaram-nos a ir para uma economia de mercado que exigiria de nós um maior esforço para a democratização do espaço econômico, e esse esforço está a ser evitado com menos eficiência. Claramente, nós hoje vemos os problemas de divisas que temos, os níveis de pobreza que temos, são sintomas de falta de eficiência no processo de governação, que quer dizer que há nós de estrangulamentos que condicionam o desenvolvimento rápido. Se formos a fazer uma política comparada entre o nosso país e alguns países que atingiram a independência à mesma altura, vamos notar que há países que ficamos independentes na mesma altura, mas eles correram muito mais e hoje estão muito mais longe que o nosso. E nós atrasamos devido a vários outros fatores, as guerras civis, mas também um dos principais fatores tem a ver com a racionalidade nossa como indivíduos, tem a ver com a questão da ética também de nós como indivíduos, porque muitos de nós, até aparecer, muitos que a gente conhece, tiveram uma vida pública, venderam ideias bonitas, mas quando foram cooptadas ao servir o governo, serviram de forma completamente diferente ou antagônica daquilo que eles diziam ser ou parecer publicamente. Então, uma das grandes adversidades que nós temos no nosso país tem a ver com a nossa racionalidade como indivíduos, quando somos chamados a servir as instituições, a emprestar a qualidade da nossa racionalidade às instituições, que tem sido péssima até hoje, e é isso que condiciona que grande parte dos jovens moçambicanos estejam no desemprego, os conflitos, o extremismo. Se formos a ver, nós hoje em Moçambique somos um país de extremidades, em que se eu não concordo com uma ação, somos inimigos. É só ver, vais parar numa avenida onde passam os chapas, não vai passar 10 minutos sem haver ali pessoas a discutirem, ou porque querem entrar no chapa, ou porque... Por qualquer situação em Moçambique hoje é motivo de discussão, de desavença. Porque... O desemprego juvenil não era feito de políticas falhadas, de 75? Sem sombra de dúvidas, já me referi a isso, que a racionalidade, o desenvolvimento de um país, aliás, o Estado é racional e a racionalidade reside nas pessoas que governam esse Estado, nas pessoas que lideram os processos do Estado. Quer dizer, se você é chamado para liderar um ministério A, B, C, D, a partir daquele momento, a racionalidade desse ministério está adstrita à sua capacidade. Se chegas lá e aplicas lá,
quer dizer, ideias não muito eficientes, ideias quase letárgicas. Então, o que há de acontecer é que o seu ministério vai ser menos eficiente, vai ter menos produção, vai alcançar menos indicadores e isso vai se refletir na vida social, porque trata-se de uma política pública que afeta um conjunto de indivíduos dentro de uma sociedade. E isso, sim, reflete a nossa eficiência. Daí que é preciso que, de tempo em tempo, a gente trabalhe no sentido de fazer pressão ao próprio governo para melhorar os seus modos de gestão do próprio país, para garantir que se alcance aquilo que são os nossos objetivos como moçambicanos, não como portugueses ou não como um Estado alienado, porque mesmo esta alienação que se faz referência, que nós somos um país colonizado, quem garante a colonização de um determinado país são os próprios cidadãos que não se libertam da dependência. Então nós, moçambicanos, somos responsáveis de combater para nos libertarmos da dependência em relação a países terceiros. Nós todos temos que contribuir para isto. Hoje há um compromisso assinado com o Diálogo Nacional, em que todos são chamados para falar sobre a instituição. Este compromisso só foi possível porque há um grupo de moçambicanos que levantaram a voz e disseram: nós não concordamos com isto e queremos mudanças. Né? E um destes moçambicanos, devemos dizer com todo respeito, é o engenheiro Venâncio Mondlane, que disse: não concordo com a forma como as instituições estão moldadas, e fez uma reivindicação pública como moçambicano genuíno, e hoje forçou o governo e as instituições a assumirem um compromisso nacional de diálogo para fazer reformas ao mesmo Estado. Isso mostra claramente que estamos ainda num processo de construção do Estado e não estamos no ponto ótimo. Estamos, sim, num lugar onde provavelmente nos dá desconforto, porque efetivamente vemos que há muita coisa que devia ser feita e que não está a ser feita, mas quero acreditar que com esta vontade, e hoje há uma grande vantagem que nós temos: os problemas do país já foram diagnosticados. Todos nós os conhecemos de memória. Qual é o problema do país? Sabemos que o problema do país, pergunta qualquer jovem do Rio, tem um problema de habitação. Moçambique tem um problema de emprego. Moçambique tem um problema de educação, da educação que é fraca. Né? A qualidade da educação é fraca. Moçambique, quer dizer, todos nós, moçambicanos, conhecemos problemas. Só diagnosticando os problemas e conhecendo é que nós podemos refletir sobre as soluções. E as soluções onde aparecer. Temos problemas no setor da saúde, que o nosso sistema de saúde ainda é incapaz de responder às demandas, tanto quantitativas, tanto qualitativas. Então, são premissas que estão lá e nós as conhecemos e temos que continuar todos os dias a recordar aqueles que governam, mesmo quando estes que governam hoje deixarem de governar e virem outros governantes, teremos sempre recordá-los que temos dificuldades e essas dificuldades devem ser supridas para o bem de todo o nosso projeto como uma nação, como um país, como um Estado, que queremos um dia também ser modelos em termos de eficiência governativa. Ok, ficamos com 15 minutos de antena. Ilustre Mulungu, portugueses em Moçambique, estrangeiros em Moçambique, moçambicanos sem direitos, portugueses não estão em Moçambique, entre aspas, os colonos moçambicanos já têm aqui a liberdade, a sua independência. Temos um novo governo composto por moçambicanos. Acha que o povo moçambicano, o governo, respeita os direitos fundamentais do povo? Respeita-se aqui o próprio povo moçambicano pelo Estado? Eu creio que sim. Uma coisa é o governo, uma coisa é o Estado, ou seja, o governo é quem está a administrar diretamente o Estado, pois foram os próprios moçambicanos que, através do voto, elegeram um governo para que fosse o seu máximo representante. Agora, o Estado somos todos nós. E se formos olhar nesta vertente de direitos, podemos buscar um exemplo do Chivochong. É verdade que são apenas 7 meses para ainda julgar o governo do dia, mas através de sinais como a questão de Chivochong, podemos chegar a uma conclusão de que há uma preocupação com aquilo que são os direitos dos moçambicanos e principalmente da própria juventude, ou seja, o direito a uma vida de qualidade, o direito a uma capacidade e prontidão para corresponder àquilo que são os desejos do próprio Estado, mas acima de tudo com questões de saúde pública, o que é mais importante. O outro, porém, é quando nós ouvimos
o ministro, num discurso, a propalar para uma nação que existem cartéis que têm como tendência sequestrar a própria economia nacional. Ou seja, esta é uma vontade política demonstrada de que vai se combater até o último reduto a esses todos cartéis que existem. Só para elucidar aqui a questão dos cartéis, cartéis são grupos de pessoas que controlam a economia em setores obscuros e não deixam com que ela se desenvolva para, de facto, corresponder àquilo que são os anseios dos moçambicanos. São os corruptos, aqueles que controlam, usam da corrupção como um sistema de ganho para proveitos individuais e não para o coletivo. Então daí, esses exemplos, e tem mais, começamos a perceber que há uma vontade. Nós vimos o SOFA, que foi assinado recentemente com o Ruanda, significa que já há um instrumento que regula a própria operacionalização das ações do Ruanda no Teatro Operacional Norte, mas também prevê os prazos. Então, por aí começamos a perceber que há uma vontade por parte do próprio governo de acrescer. Nós já tínhamos direitos básicos, é verdade que não eram tão amadurecidos, mas há uma vontade demonstrada de que estão a ser amadurecidos paulatinamente. E é preciso que haja uma participação de todos nós neste processo. Devemos nos engajar para que cheguemos ao ponto em que todos nós nos sintamos satisfeitos. O colega Samamato levantou aqui muito bem a questão do diálogo nacional inclusivo. É um instrumento que hoje não possibilita só a participação política de atores políticos que nós temos na praça, mas é um instrumento que chama a colação a toda uma nação para que sente e reflita através dela o que pensa sobre o Estado, o que pretende sobre esse mesmo Estado. O exemplo que nós tivemos, muito triste, a tragédia de Pobol, eu creio que é um sinal de que esse instrumento deve existir e deve ser ainda reforçado para poder colmatar problemas que nós tivemos em Pobol. Então, não é só Pobol, temos outros sinais em outras zonas. A questão do enfurecimento, as pessoas hoje andam com as mentes armadas, é preciso desarmar as mentes. Há uma tensão, ou seja, estamos numa fase latente para um conflito existencial. Então é preciso que essas todas coisas elas sejam refletidas naquele diálogo nacional inclusivo, que nós todos moçambicanos, se é do Anamola, da Renamo, do MDM, do Podemos, da Frelimo, sentemos, esqueçamos as nossas diferenças partidárias, religiosas e econômicas e encontremos um caminho para poder trilhar, porque só assim faz diferença a ideia da liberdade, a ideia de 7 de setembro em nossas vidas. Mas enquanto polarizamos, nos fechamos a opiniões e pensamos que aqueles que tentam trazer ideias tão positivas, mas não tão negativas, são pessoas que devem ser descartadas, não podem participar do meio político. Eu creio que por aí começamos a perceber que há alguns erros. Mas não vamos cansar, não vamos desistir, vamos continuar a lutar de uma forma incansável para que todos nós um dia nos sintamos num espaço realmente democrático, de uma forma cabal, de uma forma plena, onde os partidos, nós temos cerca de 61 partidos, significa que essa democracia multipartidária está presente em nossas vidas. Então, temos que um dia fazer uma festa e celebrar o Estado moçambicano como deve ser, como vimos com a China a celebrar o seu dia da vitória, como vimos no dia 9 de maio a Rússia a celebrar a sua vitória, no meio também a tantas narrativas de que a vitória da Segunda Guerra Mundial pertence aos Estados Unidos da América, pertence à Inglaterra ou pertence à Europa, mas a Rússia teve lá a sua guerra patriótica e todos os 9 de maio ela comemora. Então o dia 7 de setembro, relativamente a questão de narrativas, eu acho que devemos afastar essas possibilidades e nós comemorarmos o 7 de setembro, o 25 de junho, porque é de lá onde nasce, onde floresce a identidade nacional. Samamato, as educações finais, o que gostava de acrescentar que não foi questionado, as educações finais mesmo, em torno desta data, em torno do povo moçambicano, que olha para 75, olha para 2025,
encontramos praticamente antigos combatentes, alguns que fazem parte mesmo da própria associação, e outros nem por isso, alguns desavindos, alguns que apontam o dedo acusador ao próprio dinheiro que recebe, dizem que não serve para pagar muita coisa, e temos outros que dizem que não trata de dinheiro, nós lutamos para ver os moçambicanos andarem livres e estamos felizes face a isso. Temos aqui um grupo, temos aqui as pessoas estão divididas e questionam, e aliás, dou aqui o espaço ilustre de acrescentar alguma coisa em educações finais, algo que não foi questionado em torno desta data. Não, por uma questão pedagógica, eu gostaria de dizer a todos que nos acompanham que Moçambique esqueçam as narrativas políticas que se fazem, porque o espaço político é liderado pelos profissionais da política que usam da retórica para sua disputa política. Então, e é normal que apareça alguém que tenha objetivos políticos num debate e diga que Moçambique ainda não é um país independente, mas vocês têm que analisar a qualidade deste indivíduo. Como ele está ali na qualidade de quem? Se está, e muitos que estão nos nossos painéis estão na qualidade de políticos que estão ali a usar da retórica para ter ganhos políticos. Por isso sempre vão dizer que o país como Moçambique não é independente, vão dizer que Moçambique isto mais aquilo, mas o que eu gostaria de dizer, por uma questão pedagógica, é que nunca se convençam que Moçambique não é um país independente. Independentemente de nós, muitos não fazerem parte dos 33 milhões de moçambicanos, talvez perto de 26 mil moçambicanos não fazem parte do Partido Frelimo, são de outros partidos ou são cidadãos da sociedade civil ou não têm nenhuma ligação a nenhum outro, são civis. Então, por uma questão pedagógica, entendam de uma vez por todas que Moçambique é um país independente, por isso é que cada um de nós como moçambicano, seja pobre, rico, escolarizado e não escolarizado, tem o direito e o dever de exercer os direitos e também de cumprir com aquilo que as normas estatuídas dentro do país nos obrigam ou nos impõem como conduta. Agora, que a nossa instituição, o Estado, ainda é frágil, também não deve haver dúvidas. Temos fragilidades que precisam de ser aperfeiçoadas. A luta política que é feita pelos políticos é no sentido de melhorar a eficiência do Estado e forçar o Estado a tornar mais eficiente, mais forte, capaz de responder àquilo que são as nossas expectativas como cidadãos. Eu, como analista político, que vejo várias vezes emitir a minha opinião, a minha luta é sempre neste sentido. Dizer àqueles que governam que vocês estão a governar, estão a acertar aqui, mas estão a errar neste sentido e é preciso melhorar este sentido, ali onde existe o erro, para tornar este país muito mais eficiente, para podermos alcançar aquilo que são os objetivos fundamentais que nós, como nação, como Estado, prosseguimos. Isso é muito importante. E esta deixa que eu queria partilhar com os nossos estimados telespectadores, que é preciso olharem o limite da racionalidade de cada um de nós que se apresenta publicamente para colocar as suas ideias. Nem sempre as pessoas estão para lamber as botas, mas estão para elucidar as pessoas quais são os limites paradigmáticos dos nossos discursos, porque faz-se muita confusão em relação a isso. As pessoas dizem, não, porque aquele está a favorecer. Não é uma questão de favorecer, é uma questão de estabelecer aquilo que é a verdade. Quando chamares o Massango político aqui ao lado, chamares o Gil Aníbal aqui ao lado e o outro, vão discutir com extremidade política porque estão no campo político, de retórica política, a se impor. Cada um quer impor a sua posição porque estão a degladiar-se para ganhar o seu eleitor permanente, que é aquele que está ali em casa a os assistir, porque quer resultados eleitorais daqui a 4 ou 5 anos. Mas se chama Samamá de Enrolho, chama o Alves Mulungo, que é um brilhante acadêmico, vai sempre dizer as coisas no limite dos paradigmas para elucidar pedagogicamente que este país funciona assim e deve funcionar.
de Mas uma... a questão que se tem a calar aqui é, falava de uma intolerância nas paragens. Será que os nossos telespectadores estão preparados para ouvir a verdade ou já têm uma inclinação? Não, é este o problema que nós vivemos em Moçambique. Eu sempre disse no meu discurso que nós estamos a ver numa era do extremismo. O extremismo que nós estamos a fazer referência é também extremismo político, na forma como as nossas mentes estão formatadas, na forma como as nossas sociedades estão construídas de forma intolerante. Hoje em Moçambique há muita intolerância política. Como é que as pessoas se tornaram intolerantes? A intolerância política resulta efetivamente dos discursos dos próprios políticos. Tanto os políticos da posição, da oposição, foram construindo narrativas que extremaram as pessoas, e esse extremismo tornou-se mais forte à medida que as condições sociais, económicas, financeiras são ainda debilitadas dentro do nosso contexto. Em suma, são fruto dos... A reação que estamos a ver dos telespectadores em algum momento, a intolerância, é fruto daquilo que os políticos colheram para plantar. Plantaram. Os políticos plantaram e nós colhemos. Mas há um trabalho que tem que ser feito para a regeneração dessa mesma sociedade. E este trabalho tem que ser feito tanto com os políticos, tanto nós como sociedade, tanto os académicos das academias, tanto as organizações da sociedade civil, têm que trabalhar para poder regenerar esta mentalidade. Porque enquanto não vir o patriotismo, não sabermos qual é o limite da política, da política partidária e da política do Estado como nação, nós efetivamente vamos misturar tudo, e o resultado é que nós nunca vamos conseguir nos unir para uma causa nacional. Mlungu, eu consigo. Em jeito de considerações finais, gostava aqui de acrescentar que não foi questionado. Bem, eu apelo a quem nos assiste no seguinte: olha, a verdade é algo construída. Não há uma verdade absoluta, é preciso termos muita atenção nisso. Hoje nós vemos pessoas que negam os factos. Os factos estão lá, crescemos todos a ler os mesmos livros. É verdade que há quem leu mais, mas quando o indivíduo aparece a dizer que não, nós não somos independentes, mas temos o 25 de junho, nós temos o hino nacional, nós temos uma bandeira, nós temos um Estado, nós temos um povo, temos um governo. Eu creio que esses fatos todos que eu mencionei aqui não podem ser negados, porque qualquer país tem isso tudo. É um facto. É um fato, isso é existencial, não se pode negar que isso existe, nós temos isso no nosso país, então nós somos independentes por isso. Então não há aqui motivos para poder negar isso. É verdade que cada um tem a sua filiação política, depois tem aquilo que é a sua paixão ou o seu romance com uma determinada figura ou com um determinado tipo de partido, mas no final do dia os fatos devem vincar, os fatos não podem ser desmentidos, ao ponto de nós um dia realmente ficarmos diluídos todos e entrarmos numa situação de desgovernação, porque já não há ninguém que tenha, de facto, uma capacidade legítima de se impor a qualquer tipo de discurso, porque todos nós nos olhamos como mentirosos. Então, é preciso que haja uma consciência de que os fatos, eles estão lá e devem ser sempre respeitados. O 7 de setembro é um fato, é o dia da vitória que os moçambicanos conquistaram com sangue e suor. Não pertence o 7 de setembro a Frelimo, pertence aos moçambicanos. Por isso que quem esteve lá a presenciar esta data ou a dirigir as cerimônias foi o Presidente da República. O Presidente da República é a figura emblemática do Estado, ou seja, representa a todos os moçambicanos. Aliás, tivemos a tomada de posse do Conselho de Estado. Exatamente. E com representação de todas as cores partidárias. Mas eu vos questionaria, mesmo que vocês sei que estamos nas condições finais, há necessidade nas datas de festividade, os partidos, membros dos partidos, irem com as suas camisetas dos partidos, estarem lá trajados, representar o partido? Sim, mas isso demonstra a pluralidade que nós somos. Somos uma nação multicolor em termos ideológicos. Cada um tem uma crença em termos partidários, os que não acreditam, assim como as religiões tradicionais, aos que são chamados ateus, que não acreditam em Deus e não professam nenhuma religião. Em termos partidários também é assim. Eu estou feliz, por exemplo, hoje, por ver que, por exemplo, nasceu o Adamola, um partido novo, e há muita multiplicação de material alegórico desta organização, e que já até começou a circular. Isso é muito importante.
Isto é muito importante para mostrar que em Moçambique também nasceu mais um partido que tem expressão popular. E eu até encorajo, por exemplo, nos próximos eventos, por exemplo, agora dia 25, que a Namola se faça lá presente em grande número, a ocupar uma zona para mostrar que estamos aqui em força e reconhecemos esse Estado. E por isso estamos aqui para lutar por ele. E a luta não é muito mais é muito mais frutífera quando se faz dentro das instituições. E ir à Praça dos Heróis é fazer uma luta dentro das instituições e é legitimar-se cada vez mais que nós somos um partido legítimo dessa nação e queremos poder nesta nação. E que não devemos ser contestados por exigir poder, porque somos moçambicanos. Como estamos no Luís Alves, eu até questionaria, aqui podemos até trabalhar outro debate. A Renamo não foi à Praça dos Heróis, alegadamente porque o herói deles não tem lá, não está lá representado naquela praça. Mas continuando aqui, Luís, mesmo para terminarmos. Sim, é que o risco que nós corremos como Estado é um outro partido assuma o poder e, de facto, escamoteia essas datas que são muito importantes para a nossa história. Okay. Essas datas devem permanecer, independentemente do partido que for a assumir o poder. As datas estão lá, porque é parte da nossa história. Eu tenho meu pai, a data dele de aniversário, eu comemoro com grande jubilo, porque é de lá onde eu também fui projetado. Ou seja, houve um histórico para até eu existir, até os meus filhos e os seus filhos. Então, esse é o processo de testemunho que nós todos devemos guardar, independentemente da cor partidária. Se nós vimos, por exemplo, mesmo a tomada de posse de membros do Conselho de Estado, tivemos lá as religiões também representadas. Ou seja, mesmo na Praça dos Heróis, você encontra lá muçulmanos, cristãos, ortodoxos, porque nós estamos num Estado laico, nós estamos num Estado multipartidário. Então, cada um pode ostentar a sua cor partidária, a sua maneira, o seu belo prazer. Quando começamos a privar algumas pessoas de ostentar a sua cor partidária, significa que, em termos democráticos, estamos a retroceder. Não estamos a compreender a funcionalidade do espaço democrático de uma forma cabal. Muito obrigado. Produção, vamos ao nosso primeiro intervalo. Depois volto para trazer aqui interações de Albino Forquilha.